um dos rios mais famosos e que atravessa praticamente todo o estado de São Paulo, o Rio Tietê. Hoje, com suas margens alteradas, dando lugar às grandes marginais e rodovias, com o foco ambiental completamente degradado. Mas já foi peça importante de uma São Paulo da época em que era chamada Terra da Garoa, o qual o principal lazer era nadar no Rio Tietê e viver, fosse como atleta ou espectador, das grandes travessias e competições da época. São Paulo, como vocês sabem, era conhecida como São Paulo da Garoa. Nós tínhamos um clima completamente diferente de hoje, a maior parte do tempo com muita umidade, né? Muito frio, São Paulo era muito frio. E na verdade esses atletas de remo e de natação eram os heróis, porque eles remavam no Rio Tietê, treinavam a partir das 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, né? Todos os dias. Eu me lembro muito bem que a gente ouvia o barulho do remador e não vê o remador dentro do rio, tal a neblina que cobria São Paulo, não é isso? Hoje nós estamos aqui na Atlética, mas a gente precisa lembrar de outros clubes que usavam o Rio Tietê para a prática de esportes, como a Associação Portuguesa de Desportos, o Clube Corinthians Paulista, né? O da Penha, o nosso Espéria hoje, que já se chamou Floresta, o clube de extinto Clube de Regatas de Tietê, enfim. O Clube Espéria foi fundado por um grupo de italianos imigrantes com espaço. Ele ficou proprietário daquela terra. E fundaram um clube chamado Clube Atlético São Paulo. Foi um clube que durou de 1903 a 1913. E o Rio Tietê, logicamente, nas competições de remo, Atlética São Paulo, o esporte principal, quando ela foi fundada, foi o remo. Regatas é uma competição de remo. Elas eram muitas realizadas no Rio Tietê, mas o Rio Tietê não dava para muitos barcos, era a rua dele. Então, quando havia regatas muito grandes, eram realizadas na represa em Santo Amaro. Tem uma história famosa de uma regata, acho que a Associação Atlética e o Espéria, que então era Floresta, né? Que essa competição terminou empatada. E ninguém se dispôs a repetir a competição para ter um desempate, porque era cansativo e tal, e optou-se na época por serrar a taça ao meio e dividir. Cada clube ficou com a metade da taça. Outro grande evento que também acontecia no Rio Tietê foram as travessias, que eram praticados a nado e a remo. O Rio Tietê promoveu talvez a competição mais importante de natação dos tempos idos, né? Que é a famosa travessia de São Paulo a nado, que era feito também no Rio Tietê, que era um grande evento, comparecia toda a alta sociedade paulistana nesse evento. A prova da travessia de São Paulo a nado, né? Ela começava na ponte da Vila Maria e ela terminava de frente do Clube Espéria. Era uma prova de 5.500 metros, ou seja, 5,5 km nadando. Então, no caso do seu Vitório Fidelini, que foi 3 vezes campeão, junto com o João Avelange, junto com o Jean Pirolet, Virgílio Martini, que foi do Espéria, imagina o fôlego desses senhores, né, na época, para fazer essa travessia. Não era brincadeira, não. Tinha que ser um grande nadador, ter um bom controle, né? Eu nadei muito no rio, nadei bastante no rio, só que eu não nadei travessia nesse pedaço. Eu era menina, então eu acredito que tinha idade para andar na travessia. Porque no rio eram 3.000 metros a gente nadava, né? Os homens 6.000, nós 3.000. Apesar do Rio Tietê ter sido palco dessas grandes competições e eventos, com o crescimento demográfico, o rio foi tornando-se poluído, processo que se agravou com a industrialização em suas margens. Eu mesmo pessoalmente lembro de uma sensacional infecção que eu tive num dos cotovelos, porque a retirada dos barcos da água
se dava por um movimento assim, mãos esquerda e direita nas bordas do barco, a gente erguia o barco e a água escorria copiosamente pelo nosso corpo. E um belo dia eu tinha um aparente furúnculo no cotovelo e quando fomos ver era uma infecção que estava já prejudicando o movimento do braço. Numa travessia que teve, essa eu não nadei porque eu era pequena, era menina. O João Avelange nadou e meu primo Vitório Filellini também nadou. E eles ficaram doentes, que ele já estava poluído. Mas não assim, visivelmente. Sabe essa espuma que você vê? Era pouquinho. Aí depois, quando começou a aparecer mais, que meu pai botou o pessoal no barco e levou, acho que na fábrica, não sei, porque eu não me lembro, porque eu era pequena, para dizer, olha, tá vendo? Você está vendo isso aqui? Isso aqui é o que está acontecendo com o rio poluído. Então, vocês não podem mais nadar. Vocês vão ficar doentes. Aí estragaram a nossa alegria. A melhor lembrança era aquela convivência agradável, amistosa e honesta com toda essa rapaziada que praticava o remo. Eram pessoas geralmente humildes, remamos com operários, com pessoas de pouca assim, atividade profissional. E eram pouquíssimos os estudantes. Ai, menina, aquela água, tinha os guapés flutuando. Ai, menina, era lindo, viu? Dá saudade, né? Eu não sou uma pessoa que fico assim, me mortificando. Não, eu aproveitei bastante. Eu aproveitei bastante o rio. O tanto que deu, né? Eu sinto falta, acho que é mais falta, né? Porque onde é que eu vou nadar no rio, num rio? Agora. Várias histórias românticas, esportivas, histórias tristes, quando praticamente acabaram com o rio. A gente, quando viaja, que pega a Marginal Tietê, você olha lá, tá cheio de lixo jogado. É uma pena, porque eu acho que ele não tem recuperação. Tantos anos nessa espera, né, com uma vontade enorme que volte, mas tantos anos acompanhando, hoje chegamos à conclusão que morreu. Não há vínculo nenhum para nenhum dos dois clubes existentes agora, com o fechamento do Tietê, nem para o Espéria, nem para a Associação Atlética São Paulo. O que é triste, o que é uma pena. Precisa ver desejo político, fazendo piscinas antes para recolher todo esgoto, educando o povo. Podem devolver o esporte para o rio. Não só o esporte, o retorno da travessia e outras coisas. O rio pode reabsorver o que ele é. Entendeu? A potencialidade. Devolvam o esporte ao rio.